A Olá. Daiane botou a vinheta errada. Ah, Agora é? botou certo. Não, entrou a vinheta do Távola. Oi, Não, o Daiane. pior é que eu não botei. Ah, é? Tava Quem aqui o botou? barato, tá mostrando aqui para mim o barato da idade. Aí entrou Ué. essa daí. Eu não sei o que aconteceu, eu falei, eu vou deixar. Depois eu coloco. Descobri. Tá Tudo bem. difícil. Bom programa. Muito bem. Valeu. Beijo, pra você. Daiane. Tchau, Beijo. tchau. E aí, E aí, Regina? Miguel, tudo bom? Tudo bem, então, um dia animado hoje, né? Nossa, quanto assunto, dia para tomar um vinho, para Finalmente, comemorar, tomar uma cervejinha. finalmente o dia chegou, entendeu? Vamos ver, tomara. Agora não vai dar para dar para trás. É engraçado que eu achei até a reação do Bolsonaro bem discreta, né? Foi suave, Para impressionante. quem foi indiciado por tudo que ele foi, que não tem muita Mas, desculpa. olha, alguém aqui está perguntando se é verdade que ele está internado. É possível, provável, né? é provável. É bem provável. possível. Faz parte do procedimento, entendeu? Mas hoje é interessante a gente estar nesse dia, nesses últimos dias todos, né, que foram voltados para isso, voltados para o filme do Valtinho, voltados para essa lembrança terrível dos tempos da ditadura que a gente vivenciou, né, e continua vivenciando, botando, pelo menos indiciando esses caras que pretendiam dar um golpe de Estado. A gente vai entrevistar uma pessoa que também foi vítima da ditadura, reverteu esse caso, é uma artista criativa, essa sim criativa, não segundo o que o Bolsonaro diz, e já fez muitos documentários e se dedica exclusivamente, quase que exclusivamente a documentários, e fala muito sobre esse período. E o sequestro do embaixador suíço, com os 70 trocados pelo embaixador, foi registrado pela Emília, que fez um documentário justamente chamado 70, em que ela entrevista esses exilados todos que voltaram, parte deles, né, outros morreram, e fez um filme interessantíssimo, super premiado. Então, eu acho que a Emília encaixa perfeitamente com o dia de hoje. Então, vamos lá, pode introduzi-la. Oi, Emília, como vai? Oi, queridos. E aí, Regina? E aí, Miguel? Finalmente te trago aqui, né, Emília? Depois de várias tentativas. Finalmente, agora encaixar nesse dia, por um lado triste, por um lado engraçado, né? Foi um lado, acabou... Está encaixada num dia como hoje, que na verdade é um dia de comemoração, né? Claro, um tem dia um de esperança. significado forte, exatamente. E Emília é minha amiga há muitos anos, já trabalho com ela, já trabalhei com ela muito e tenho esse prazer, né, de trabalhar com uma pessoa que, além de entender de cinema como ninguém, de documentário, sobretudo, é uma pessoa que vivenciou essa época, uma pessoa da nossa galera, entendeu? Que pensa como a gente, que vivenciou como a gente, da nossa geração. Exatamente. Então, é um prazer falar com você, Emília, nesse dia. E eu queria que você começasse um pouco falando rapidamente, né, da sua trajetória, desde que você foi presa. Nossa Senhora! Não, rapidamente, por isso que eu falei rapidamente. 1815, né? Mas você também, a Emília é jornalista também, e que foi também, do Jornal do Brasil, isso é uma coisa exatamente. que a gente vai conversar ao longo do programa, essa passagem que ela fez para o cinema, né? Muito da televisão, do jornalismo impresso, da televisão para o cinema, que é muito interessante, vai ser muito interessante a gente te ouvir nessa praticamente um salto triplo, né? Começa lá na prisão, pisa no jornalismo, dá o outro salto na televisão e acaba no cinema. Batendo recorde. Engraçado que eu falo sempre que a minha vida, não uso esse termo, mas esse termo que você usou, salto triplo, é interessante. É porque quase tudo que eu entrei na vida para fazer, eu não sabia muito bem fazer. E fui fazendo à medida que eu ia fazendo, ia tentando aprender, né? Eu hoje digo que eu sou um estudante de cinema, porque o cinema é uma coisa tão vasta, tão gigante e tão importante para a gente entender o nosso mundo, a nossa época e etc., que é uma coisa inesgotável.
A gente, nós, na nossa idade, da nossa geração, quer dizer, eu comecei tarde a pegar esse pé, então nunca a gente vai conseguir pegar completamente, porque é uma coisa muito vasta. Agora, o cinema, para mim, ele teve a vantagem de me levar para o meu mundo, porque o jornalismo, de alguma maneira, você se aproxima dos outros mundos, né? Você se aproxima dos personagens, se aproxima das matérias. No cinema, para você realizar um filme, mesmo documentário, e principalmente documentário, para você fazer esse filme, você tem que se aproximar desses personagens, mas é como se fosse uma outra linguagem, um outro patamar, uma outra maneira de abordar o mundo. Tem um Porque distanciamento do você tempo. você acaba falando de você mesmo. Você acaba trazendo para você mesmo. Você escreveu livros, Regina, você também, Miguel. É um pouco parecido, quer dizer, à medida que a gente vai escrevendo, vai fazendo, a gente vai aprendendo também, sabe? E vai aprendendo sobre a gente. E eu acho interessante essa sua reinvenção, né? De, sabe, entrar nas coisas, como você disse, sem saber direito como é que é, mas vai aprendendo e vai... Isso que eu acho sensacional, e na nossa idade a gente fazer isso é mais sensacional ainda, né? Da gente ter sempre um lugar que você quer ir para aprender e vai metendo a cara, né? Então, é engraçado você dizer que está aprendendo, né? Você está aprendendo cinema, mas é engraçado, eu nunca questionei isso, agora que eu estou levando em consideração. O cinema, para vocês, me pareceu sempre uma coisa tão natural, é engraçado isso, né? Para mim não é, por exemplo. O roteiro talvez seja, entendeu? Mas dirigir um filme é uma outra relação, completamente diferente. E você lida com isso com naturalidade, entendeu? Não sei. Isso aí a gente não sabe de onde vem, né? Eu tive um treinamento, vamos dizer, bem barra pesada, mas muito importante e profundo na televisão, né? Sim. Grandes eventos, grandes coisas. E aí eu sempre falo que quando eu saí do jornalismo jornal, né, que eu tive anos, né, nós, né, Regina, tivemos, nós, Miguel, outro dia eu estava vendo uma matéria de arquivo meu, por acaso, numa pesquisa, e tinha uma ilustração, Miguel Os todos da mesma geração, estamos lá há muitos anos. Dos anos 60. Então, esse turbilhão, né, ele é um misto de acaso, né, como diz o Deleuze, a vida é construída pelos acasos, né, o acaso é um pouco de algum talento, muita sorte e um entorno de referências, não só de referências artísticas, como referências pessoais. Um entorno de amigos, referências, pessoas que te ensinaram e que te ensinam. Então, você diz essa mudança para o cinema, nesse caso, Regina, eu dei sorte, porque eu virei num momento em que a Globo Filme estava forte, em que a gente tinha o governo Dilma, a gente vinha de 2 governos Lula, a gente tinha incentivo para o cinema, sabe? A gente tinha canais importantes de expressão que apoiavam a gente. Então, eu falo assim, que o 70 foi uma reunião para conversar com o Erlanger, que na época era diretor de comunicação da Globo. Eu pedi uma licença sem vencimentos da televisão, foi uma reunião com ele, mais um almoço com o cara da Globo Filmes, e a gente fez os 70. Pouco dinheiro, sabe? Tudo isso. O calado, eu digo que eu aprovei o calado com uma palavra, calado. Eu não precisei dizer mais nada. Eu não tinha promo, hoje em dia você tem que investir em promo, você tem que investir em coisas que você não tem dinheiro na produtora, sabe? Enfim, eu acho que essa virada foi uma sorte do momento em que aconteceu isso, porque eu pedi para sair da Globo em 2012 para fazer o filme. Eu tinha 10 anos, eu tinha esse filme na minha cabeça, queria fazer, e conversando com as pessoas, com a Sandra Moreira, que era minha parceira, e foi minha parceira nesse filme o tempo todo. E aí, em 2012, eu pedi essa licença e comecei a fazer o filme foi lançado em 2014.
Quer dizer, ali na virada, se você vê historicamente, sabe? Exatamente a virada. Foi ali naquela virada. E a Globo Filmes continuou me apoiando. E aí eu consegui outros canais. Consegui o Paulinho Mendonça, que é uma pessoa maravilhosa, estava no Canal Brasil. O Canal Brasil vivia um grande momento de apoio ao documentário. Sabe, quando a coisa vai encaixando? Outro dia eu estava conversando, Miguel, e aí eu falei assim, hoje eu não faria o Calado. Eu estou há 2 anos tentando aprovar o meu filme sobre o Darcy Ribeiro. A última nota que o projeto ganhou na Rio Filme, a relevância cultural do tema, o Darcy Ribeiro de 20 ganhou 6,5. Nossa, que isso? Então, o que acontece? Não é reclamar. Você não conseguiria fazer ou você não escolheria fazer? Não, eu não conseguiria apoio para fazer um filme como Calado. Entendi. Entendeu? Não, eu concordo. Vamos dizer que hoje é uma pauta elitista, dentro do que se discute hoje, do que tem relevância hoje. Em 10 anos, o mundo mudou muito. Sabe? É engraçada essa notícia sobre o Darcy Ribeiro, porque o Darcy está sendo tão relembrado, né? Está sendo tão elogiado nos últimos tempos e recebe uma nota tão baixa dessa, entendeu? A gente, inclusive, recorreu. É porque, eu entendo, é porque a pauta não é uma pauta do momento, na verdade. Mas a memória não é feita de pautas do momento. É uma pauta da memória, e a gente tem que lembrar que o Brasil tem que ter memória. A gente com esses filmes, esses documentários, livros e tal, a gente resgata a memória, porque o Brasil não tem memória. E se isso não for feito, aí ela se perde para sempre. Pois é, mas a gente está num momento de transição agora, entendeu? A gente vive um momento de transição, onde existem pautas mais relevantes, para corrigir injustiças, esquecimentos, apagamentos do passado, entendeu? É verdade. Com isso, outras pautas ficaram em segundo plano. Essa é uma explicação que a gente aceita, tudo bem, entendeu? Porque faz um certo sentido, entendeu? Mas não pode durar a vida toda, né? Pois é, eu também acho. Agora, eu via uma coisa, Emília, que eu te acompanho há muito tempo, eu já trabalhei com você, essa capacidade que você tem como mulher de comandar um universo bem masculino, né? Que é o universo da televisão, da técnica, da televisão, das câmeras. Do cinema. Do cinema também. E eu via você, de repente, comandando 30 câmeras, entendeu? Isso aí para uma mulher, é um fato inédito, né? Como é que você tinha essa capacidade de comandar essa gente toda? Olha, não me pergunte, que eu também não sei. Eu acho que vem lá da guerrilha, entendeu? Pois é. Só pode ser. Eu acho que vem lá de enfrentar a polícia, o meu pai dizia, era uma criança extremamente rebelde, uma filha absolutamente insuportável, né? Então meu pai dizia assim para a mamãe: Leia, não adianta, essa menina só faz o que ela quer. Pois e aí eu tenho uma coisa que eu brinco na minha terapia, claro que não é isso, uma coisa meio suicida, de correr riscos. Eu sou geminiana, eu enjoo das coisas, eu não quero fazer o tempo inteiro a mesma coisa. Então, se eu faço um filme, no meu segundo filme, eu falei, não, mas eu não vou fazer de novo um filme assim, que tem uma entrevista, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí fiz o Teodomiro, que também é uma pauta da ditadura, o Teodomiro, que foi condenado à morte e tal, né, o Galeria F, que é um filme que é um road movie. Aí, no Calado, o Miguel participou, Miguel foi o roteirista do filme comigo, a gente fez um ensaio, né? Na verdade, aquilo é um documentário. A gente nem sabia o que fazer quando começou, né? A gente foi fazendo. Meses, sem saber o recorte do filme, porque o Calado é um personagem tão amplo, e você sabe disso, né, Regina? A gente tem que ter um recorte, senão a gente não vai... Principalmente um filme, você não vai conseguir abranger. Senão você se perde. Eu estava falando justamente isso, não sei se vocês viram aquele filme, aí é ficção, né, documentário, quer dizer, é uma ficção, mas que fala de uma história verdadeira da Malu, né, da atriz.
E ele escolheu o recorte da decadência. Ela já depois, é muito bom o filme, né? Depois já famosa, não sei o quê, o recorte, e ali você entende quem ela foi, quem ela é, e o que ela está vivendo de difícil ali naquele momento, sendo a pessoa libertária que ela sempre foi. Então, o recorte, eu acho que sempre tem que ter para não se perder, né? É o mais difícil. É o mais difícil. Sempre dizia isso, sempre diz isso. Nós temos que achar o recorte, temos que achar o recorte, temos que achar o recorte. Porque quando a gente não acha o recorte, você não consegue caminhar, entendeu? Você não sabe para onde vai. Entendeu? A gente foi bem isso. A gente ficou fascinado no Calado com a história da loucura da família, sabe? Então, era assim, gerações que tinham sido pessoas esquizofrênicas, a mãe ficou na cama 10 anos, a tia internada décadas, o outro, aí depois tem uma filha esquizofrênica, a gente ficou muito fascinado por essa questão. E aí começamos a trabalhar nessa questão. Essa questão não tem elementos suficientes para ter um filme, entendeu? O problema é esse, você tem que descobrir o recorte, e nesse recorte você ter elementos suficientes. Impressionante. Que permitam que o filme exista, né? Agora, Emília, você... Conta um pouco da sua trajetória da militância durante a ditadura, que o Miguel mencionou aí no começo, o salto triplo. E aí a sua entrada no jornalismo. Olha, eu fui uma jovem contestadora. Eu, no colégio, com 11 anos, eu falei para o meu pai que eu não queria ir para a escola particular, era Colégio Sion, e eu não quero ir para essa escola, eu quero ir para a escola pública. E meu pai falou, se você passar, você vai. E aí era a escola que a minha mãe tinha estudado, que era o Colégio Paulo de Fronten, eu me matei de estudar e passei bem, muito bem. Fui para a escola pública. 3 anos depois, eu estava na militância na UME, na União Metropolitana de Estudantes, que era uma coisa que menininha de classe média, que tinha nascido no subúrbio, que o pai tinha melhorado de vida, e que aí estava morando na Zona Sul, e totalmente fora da curva ali daquela família, né? Meu pai só tinha uma coisa boa, ele era uma pessoa democrata e libertária, e aí vai, sabe, não tinha aquela coisa reprimida daquela família repressora que tem um sonho para você, que é te obrigar a ter esse sonho. Mas, enfim, aí eu já era da diretoria, já participava na UME nessa época. E aí, meu pai teve uma falta de sorte incrível, porque ele me botou no colégio de freira para ver se eu consertava no 2º grau, e aí eu vou ser aluna do Manuel Maurício Albuquerque. E virei comunista ali, rapidamente. Todo mundo que passou pelo Manuel Maurício... Ninguém passou impunemente pelo Manuel Maurício, né? É verdade. Enfim, ele realmente, uma vez, quando eu ia para a clandestinidade, já estava nesse período barra pesada, ele me levou no Hélio Pellegrino, que era amigo dele, né? Para falar que eu não estava batendo bem na cabeça, que eu estava problemática, que ele achava que devia fazer com a gente. Aí o Hélio pediu uma sessão comigo especial, disse assim, precisamos cuidar do seu pai, porque precisamos cuidar do seu pai, porque ele não vai segurar essa onda, entendeu? E aí foi isso. A minha militância foi uma coisa da minha geração, a gente sabe disso, quer dizer, eu caí na militância porque... Sabe, uma parte, não foi todo mundo, mas a parte um pouco mais contestadora, um pouco mais questionadora, um pouco mais cheia de pergunta da nossa geração, caiu nisso, entendeu? E aí ou caía na clandestinidade ou ia embora do país, como eu fiz, entendeu? Ou ia embora, ou ia para a clandestinidade, e alguns não fizeram nada, mas também é aquela coisa, cada um vai nos seus limites, né? Claro, claro. Ninguém é obrigado a tomar frente de nada, né, na vida. Mas, enfim, aí eu caí nessa militância, assim, puramente geracional, colégio, faculdade, eu fui para a Faculdade de Letras e fui para a Faculdade de Direito. E aí caí na diretoria de DCE, de Grêmio Acadêmico e não sei o quê, e comecei, e dali
para entrar num partido, PCBR, dali para ir para a clandestinidade, dali para ser presa, era quase uma consequência natural. Quando a gente tinha, eu falo que eu sou sobrevivente, como muitos da nossa geração, né? E os 70 fala um pouco isso, né, nisso, né? O filme termina com o personagem dizendo que a gente é sobrevivente. Mas, enfim, e aí essa militância me levou à prisão, né? Eu fiquei dois anos presa. Mas eu nunca tive aquele perfil do último soldado, aquele soldado japonês que foi para a montanha e achou que a guerra nunca tinha acabado. Como é o nome dele, Miguel? Não, ele estava numa ilha, né? Aí acharam ele depois. Estava numa ilha, e aí ele é o último combatente, o último soldado que ainda estava na guerra, depois de 20 anos da guerra terminada, né? A gente sabe que a gente tem muitos amigos que são os últimos soldados, né? Aqui eu tive um ex-marido que era o Marcão, era o último soldado. Quer dizer, a revolução, a luta armada, a militância nunca saiu de dentro dele. E com isso, não consegue muito tocar a vida em outras paradas, assim, em outras paragens, entendeu? Eu não tive essa cabeça. Não, os próprios tempos mudam, né? A gente tem que acompanhar isso, sem perder a memória. Tá? A gente começou falando sobre o filme do Valtinho, que é a revivência desses tempos. Estão lá, a gente não pode esquecer, entendeu? Mas a vida tem que tocar para frente, é claro. E eu acho que você está fazendo isso, nós estamos fazendo isso. A memória é a maneira da gente entender o presente, né? O passado é a maneira da gente entender o presente e evitar que os fatos se repitam. Exatamente. Mas aí como é que você foi para o jornalismo e do jornalismo para a TV? Tudo na minha vida é deleuziano, tudo na vida é um acaso, Miguel. É uma loucura isso. Porque eu já trabalhava na faculdade como monitora e o Eduardo Portela era o nosso decano de literatura brasileira na faculdade. E ele tinha uma revista, não era Tempo Brasileiro, não, era uma outra revista que o Eduardo editava, talvez o Miguel lembre do nome, agora não estou lembrando. E eu já colaborava fazendo resenha para essa revista, na época, no início da minha faculdade, depois eu fui expulsa no segundo ano, no terceiro ano da faculdade, né? Segundo ano. Enfim, e aí a minha ideia era carreira acadêmica e, antes disso, diplomacia, que quem me tirou da cabeça foi o Manuel Maurício, que disse assim, ninguém pode ser diplomata durante uma ditadura, e essa ditadura vai demorar muito para acabar. Então, você não entra nessa, porque isso é uma roubada. E ele me ajudou nesse negócio. Então, a minha ideia era essa. O que acontecia na época que eu fui solta, em 72? As salas de aula lotadas de polícia. Eu voltei para a faculdade para terminar letras, direito eu não voltei. E a nossa sala de aula tinha polícia dentro da sala de aula, entendeu? Em 72, 73. Eu vi que eu não ia conseguir por ali, eu não ia conseguir nada. E aí estava procurando emprego. Comecei a namorar o Sérgio Werneck, que é o pai dos meus filhos, que é um comunista histórico, filho daquela Maria Werneck e tal. E o Sérgio trabalhava na Veja e conhecia o partidão inteiro do jornalismo. Aí ele fala sempre assim, né, Miguel? O partidão é a mãe de todos, né? O partidão sempre ajuda todo mundo. E aí o Sérgio falou com o Taban, que depois eu briguei com ele, porque é difícil não brigar com ele, mas na época foi ele que me deu essa força. E ele falou, não, amanhã você vem, você sabe essa história, né, Miguel? Amanhã você vem trabalhar. Eu não sabia bater a máquina. Mas como é que eu vou entrar num jornal sem saber bater a máquina? Aí eu falei, olha, eu estou com um problema de uma lesão aqui na minha
no meu pé, eu posso começar na outra semana. Aí você fez um curso rápido de datilografia. Não tinha Hamilton. Eu fui para lá e falei para a mulher, qual é o máximo de hora que pode ter por dia? Ela falou 4 horas. Ah, mas você não vai aguentar. Eu falei, vou aguentar. Aí eu fiquei lá, SDFG, SDFG. O mínimo que você fez já ajudou muito, né? Porque muito jornalista sempre escreveu com 2 dedos, né? Eu escrevo com 2. Eu nunca aprendi a teclado Eu oficial. escrevo com todos. Até hoje eu escrevo com 2 dedos. Eu não aprendi. Qual foi a minha questão? Qual foi o fim dessa história? Aí eu fiquei AFDSG, e uma semana louca lá, 4 horas por dia em Copacabana, aprendi o negócio lá de alguma maneira. Só que aí eu achei que eu já sabia, entrei no jornal, até hoje eu olho no milho para os números finais e não sei o quê. Mas acho que a maioria. Eu não cheguei nessa aula. Enfim, foi isso, Regina. Aí eu entrei no jornal, engraçado, né? Eu entrei no jornal na Geral. Como eu sou uma porra louca, eu comecei a dar certo. Porque eu entrava pela porta dos fundos nos lugares, eu pegava ministro dentro do carro. Então, eu comecei a dar certo como repórter e dei algumas matérias que fizeram sucesso lá, de ministro que não falava para ninguém, que eu peguei o cara no elevador e falei com o cara, essas loucuras que a gente faz na juventude, né? E um dia meu nome aparece na capa do jornal, meu não, de uma lista de pessoas que estavam com processo no STM, Superior Tribunal Militar, né? E saiu aquela lista. Aí o Caban veio, Emília, você viu, saiu hoje seu nome aqui no jornal, não vou poder deixar você aqui na Geral, vou ter que esconder você. Aí me esconderam na Internacional, aí eu fui ser subeditora, que é um cargo chique, mas né, eu na verdade, preparava a edição para o Guilherme, que vinha de tarde, entendeu? Aí eu saí do Globo, porque no Allende, no golpe do Chile, todos os meus amigos lá, eu já tinha casado com o Marco durante a militância, o Marco saiu no sequestro do embaixador, e todo mundo lá no Chile, aquele caos, e eu lá pegando aqueles telegramas, me acordaram 5 da manhã para ir para o jornal, e o pessoal do Globo, os diretores do Globo, os donos, né? Não o Roberto Marinho, o irmão e tal, ficava assim, o homem já morreu, o homem já morreu, o homem já morreu, no meu lado, assim, eu tremendo. Aí aconteceu um negócio chato lá, enfim, que não foi uma coisa ética, que me acusaram de uma coisa que eu não tinha feito. E aí, como a juventude faz, né? Escrevi uma carta, preguei no quadro de aviso do jornal e fui embora. Não voltei para trás. E aí fui para o JB. Logo, uma semana depois, eu consegui ir para o JB. E aí fiquei no JB aquele tempo todo. Aí fui indo, quando que eu fui para a Globo? 89 só. Porque ainda fui para a Funarte, lembra daquela época da Funarte? Mas você foi para o jornalismo da Globo? Eu fui para o Jornal Nacional, para o jornalismo diário. Sei. Eu fui primeiro, Maria Lúcia Rangel me levou, ela era editora de cultura, para eu fazer matéria de cultura. Sei. Aí eu rapidamente pulei para Geral lá, do Jornal Nacional. E aí trabalhei 5 anos no jornalismo. E como é que você passou para o entretenimento? Sempre essas coisas, Miguel. Você sabe como é a nossa vida. Eu comecei a cuidar começou assim, desse jeito que vocês conhecem, eu comecei a cuidar dos eventos do jornalismo, carnaval, Hollywood, rock, não sei o quê. Comecei a coordenar e cuidar dos eventos. E aí teve um carnaval e eu fiz um roteiro bacanérrimo de uma entrevista de caras, de escola de samba, não sei o quê, e o Legei era o cara da produção, ia fazer a transmissão desse debate. Aí eu cheguei lá com meu roteiro desse tamanho aqui, entreguei para ele olhou e falou, mas eu nunca vi isso na minha vida. Aí ele ficou com aquele negócio na cabeça. Quando chegou no final desse ano, isso era carnaval, quando chegou tipo agosto, setembro desse mesmo ano, aí ele me chamou para tomar um café ali naquele bar dali do lado da Globo e falou, olha,
eu não sei o que você sabe, mas eu posso te ensinar tudo que eu sei. Eu fui ganhando menos, bem menos do que eu ganhava no jornalismo, porque eu já tinha chefia lá, já tinha hora extra pra caramba, e eu fui ganhando bem menos, primeiro, né? E aí fui para a produção. E eu sempre digo que é uma, como é que se diz isso? Uma dívida, né? E uma coisa que eu tenho com o Leger, que ele descobriu em mim, ele potencializou em mim e fez eu descobri os talentos que eu não sabia que tinha. Entendeu? É Essa coisa verdade, de isso é um grande mérito. comando. Esse é um grande mérito dele, de ter sacado isso, entendeu? Que você tinha esse talento. Entendeu? Eu fui desenvolvendo, ele foi me jogando no fogo ali, eu fui rendendo. Mas ele sabe, ele esperava. Eles vão deixando para você responsabilidades que ele sabe que você tem. Você não tem a noção, mas ele sabe. Agora, eu queria saber quando é que você pensou a primeira vez que podia fazer cinema. Pois é, teve isso. Sempre a gente tem influências, né? Eu estava namorando o Jomico, que é um João diretor de cinema. Zulay, o diretor. É. E eu estava com uma ideia com a Sandra, eu comecei a querer fazer um filme, e eu comecei a achar que eu já estava com 50 e blau, eu tinha que... Mas você já tinha a empresa com a Sandra, não? Hã? Você já tinha a empresa com a Sandra? Não, ainda não. Claro que não. Muito lá, foi 2002, Miguel. Sim. 2002. E aí eu comecei a pensar em fazer um filme sobre 70, sobre os 70 que saíram do Suíço. Eu tive essa ideia um dia. E aí falei com a Sandra, conversamos, começamos a ter pequenas reuniões assim com o Jean-Marc, com alguns deles, para fazer a pesquisa, porque eu achava assim que lá na Globo, sabe aquele negócio eu já fazia assim, há 10 anos, foi 2002 não, foi 2006, por aí. Há 10 anos eu fazia Criança Esperança, eu era diretora-geral do Criança Esperança, há 10 anos eu fazia carnaval, há 10 anos eu fazia festivais de fim de ano, especiais de fim de ano. Sabe, eu dizia assim, meu currículo, minha história parou, porque assim, fazer 10 e fazer 11 é absolutamente a mesma coisa. Eu falei, caramba, minha vida parou aqui, porque eu estou fazendo todo ano exatamente a mesma coisa que eu fiz no ano passado e meio estava querendo sair disso, aí pensei em fazer um filme. Isso. E aí comecei a trabalhar isso com a Sandra, e aí, quando eu começo a namorar o Jomico, eu conto da ideia, ele olha para mim e diz assim, ué, mas os 70, caramba, tem um filme do Haskell Wexler e do Saul Landau chamado Brazil, A Report on Torture, que foi o filme que me expulsou do Itamaraty, porque eu passei esse filme em Los Angeles, ele era cônsul do Brasil em Los Angeles, o Jomico passou esse filme para o Tom Jobim, para o Luiz de Oliveira, Elisa, naquela época que eles estavam lá, né? Aquela turma que estava lá, o Itamaraty soube, e ele foi desligado do Itamaraty. Tanto que ele depois conseguiu a recuperação recentemente. É verdade. E aí ele falou, caramba, mas a gente tem imagens, muitas imagens dessas pessoas. Em 71, eu falei, bom, aí tem a obrigação de fazer o filme, né? E foi aí que começou. Ainda demorou muito para eu conseguir sair, demorou anos. E aí, com aquela coisa engavetada, aquela ideia engavetada, um dia me deu 10 minutos aqui, eu falei, não, vai ser agora ou nunca. Como você falou, sair. A televisão foi uma passagem, né? Porque você já trabalhava com material, já trabalhava com documentação, já tinha essa expertise, né? O documentário é quase que uma evolução natural disso, né? Miguel, eu fazia documentário e não sabia que eu fazia documentário. Exatamente, não havia uma ruptura. Para fazer ficção já é uma outra coisa, tanto é que você reluta para fazer ficção muito, porque é um outro desafio. Eu não acho que eu tenho competência. Aí
tem que ter um diretor de ficção, sabe? E sabe o que acontece com a ficção? Regina, acho que você vai entender isso também. O documentário é muito criativo. Agora mesmo eu estou embatucada com um filme aqui sobre Presa Comum para encontrar o caminho do filme. Porque cada vez que você vai no personagem, cada vez que você vai para a rua, você traz uma coisa nova. E como é que você administra e liga as pontas de tudo isso que você está recolhendo? A ficção, o barato é o roteiro, o barato é a preparação, o barato é... Na hora daquela chatice insuportável de você ficar lá sentado, de guarda de trânsito, dizendo você entra por aqui, senta, levanta, não é exatamente a minha cara, porque eu vou enjoar daquilo e meu medo é que eu vá fazer na hora tudo errado, tudo diferente do que está escrito, sabe? Não é uma coisa que me atraia tanto, a ficção. Olha Eu prefiro só, o desafio. Deixa eu falar uma coisa para você, Emília. Estão me falando aqui que o 247 vai começar uma super live agora por causa de tudo isso que está acontecendo, tem notícias novas. Então, uma última pergunta para você. Não sei se Miguel quer fazer, alguma coisa que já esteja na cabeça dele, mas dentro desse nosso assunto, que fala sobre esse nosso programa também, fala sobre essa virada que você deu, já uma pessoa mais experiente, e aí mais velha, sem medo de enfrentar coisas novas. Você alguma vez teve que enfrentar algum tipo de etarismo, algum tipo de preconceito? Por ser mulher, a gente sabe que a gente já enfrentou. Agora, e etarismo? Só mais uma, completando essa pergunta, se você se sente velha para a sua atuidade. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou bem retardada, sabe? Então, eu acho que o velho é quem é visto do outro para você. Você com você mesmo, se você, como diz o Caetano, disse no filme, né? Velho é quem é doente, sabe? Velho é quem é doente. É verdade. Muito bom. Muito bom, né? Eu não me acho velho, velho é quem é doente. Você sente algum tipo de preconceito de idade em relação a isso? É óbvio que existe preconceito de idade. O que eu faço? Não evito ao máximo falar a minha idade, achando naquela ilusão que a gente tem de que as pessoas não vão saber direito qual é a sua idade, nem gosto de falar a minha idade, não quero saber. Elas sabem, lógico, sabem. Mas o que acontece é que outro dia um produtor, que eu não vou citar o nome, estou entrando num projeto grande aí, não posso falar ainda, mas é um projeto que vai pelo Brasil todo, que eu estou sendo convidada, e ele virou para o produtor, nosso produtor de campo, e falou assim, você acha que Emília segura todas essas viagens? E que aí o menino falou assim, mas eu chego no hotel, ela sai para jantar, para não sei o que, eu estou morto, vou dormir. Então, eu tenho uma energia, sabe? Claro. Então, essa energia me salva. E eu tenho uma cabeça muito ruim, então eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu não posso ficar parado, eu não sou uma pessoa contemplativa que fica ali, porque eu vou cair num buracão. Então, eu tenho sempre que estar fazendo coisa. Eu ia dizer isso no começo, que a Emília são duas Emílias. Uma Emília da vida real, assim, que a gente encontra, vai jantar, conversa, bate papo, viaja junto, completamente desligada, entendeu? A Emília é a pessoa mais distraída do mundo. E a Emília profissional é uma outra coisa, entendeu? Ela é... Olha, não duvide, entendeu? Porque ela é capaz. Isso é verdade. Depoimento aqui verdadeiro mesmo. Etarismo existe, óbvio que existe, Regina. E as pessoas percebem que nós somos mais velhos. Nós é que somos generosos em relação a nós mesmos. E também é um debate que está começando agora, porque, né, se começou já há um tempo o debate sobre racismo, sobre preconceito contra LGBTQIA+, e não se falava muito do etarismo, mas acho que agora está começando a se falar. Então... eu me lembro, Miguel, eu estava na redação, tinha 20 e poucos anos,
Estava o Ziraldo lá dando aqueles shows, nosso querido, amado Ziraldo, dando aqueles shows dele, e aí uma hora ele falou assim, eu tenho 46 anos. Aquilo foi um choque para mim, um choque. Falei, meu Deus, que pessoa velha. Então, entendeu? O velho está dentro de cada um em relação daquela pessoa com os outros. O velho não está na gente. Porque eu, por exemplo, acho hoje uma pessoa de 50 anos super jovem. Meu filho, daqui a pouco, está com 50 anos. Uma coisa super jovem, entendeu? Meu filho tem 48, exatamente. Outro dia conversando com uma médica amiga, e ela falou assim, não, pois é, porque aí eu planejei a viagem, fui não sei o quê, aí fui para uma cidadezinha longe na Europa, que era horas de carro de qualquer lugar que tivesse um hospital, um médico e tal. Eu falei, porque eu planejo as minhas viagens como se eu tivesse 20 anos, ela já tem 70. Então, eu acho que a gente se acha com uma idade, porque mentalmente, espiritualmente, a gente é jovem, mas às vezes o corpo é verdade. Não, e a gente não tem que começar a pensar nisso, sem paranoia, mas tem que pensar. Tem que começar a pensar. Agora, é melhor que a gente seja assim, que nem a sua amiga, do que como uma amiga minha, que mandou abrir os alisares da porta da casa dela para passar cadeira de rodas, entendeu? Sem estar usando ainda, né? Sem estar usando, não, sem estar usando. Não tem nada. Mas ela já abriu as portas, entendeu? Para passar cadeira de rodas. Aí é barra pesada, né? Sensacional. Olha só, a gente vai ter que ficar por aqui, na verdade, 5 minutos a menos que a gente vai fazer no nosso 5 minutos a menos. E a gente já bem, deixa gente, adorei. O convite para a Emília voltar aqui a hora que ela quiser para conversar mais com a gente. Quando ela tiver decidido o recorte do próximo filme, ela vem aqui. Quando tiver quase pronto o próximo filme. E olha, gente, vão ao cinema, assistam, não falamos, né? Ainda estou aqui, assistam Malu. Hoje entrou o Certo Oriente, o filme baseado no livro do Atum, entrou hoje em cartaz. Assistam, vão ao cinema. O cinema nacional, importantíssimo. Olha só, beijão para você, beijo, Miguel, obrigada, beijo adorei. Para todos e todos que acompanharam a gente aqui. Foi ótimo, e a gente agora, depois dessa conversa tão suave e maravilhosa, a gente vai cair na real de novo. Vamos cair na real, é isso. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.